Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre a redução da jornada de trabalho para 40 horas. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso, ela que é socióloga e também técnica do DIESE. Doutora, o mercado de trabalho brasileiro nos anos 90 teve uma redução em número de vagas de trabalho. Que medidas estruturais podem ser feitas em relação ao desemprego? A gente teve um movimento nos anos 90, de fato, de uma abertura radical da economia, sem critérios, e isso acabou levando as empresas a quebrarem e um desemprego muito alto. Acho que a gente teve uma certa recuperação, já a partir de 2004, 2003, você tem uma recuperação do emprego, inclusive uma recuperação dos salários, apesar de lenta, né? Eu acho que o ano passado, com a crise econômica, o Brasil, inclusive, teve um dos movimentos excepcionais, porque você não teve crescimento econômico, ou seja, o PIB foi praticamente zero, e mesmo assim nós tivemos a geração de emprego. Certo. Então isso só aconteceu por quê? Porque você tem um mercado interno que está funcionando. Então nós já estamos num movimento de abertura de postos de trabalho e, super importante, formalização de postos de trabalho. Então você tem dois movimentos positivos. Mas tem um porém, porque ainda muitos postos de trabalho que estão abertos, a gente pode dizer que são postos sem qualidade, porque o salário é muito baixo. Certo. Então, a ação sindical, ela vai ser agora no sentido de pressionar para que esses postos que estão abrindo sejam postos de qualidade, tanto no que se refere à remuneração, como também à redução da jornada de trabalho. Certo. Doutora, a senhora citou bem com relação à crise, e o Brasil realmente passou muito bem pela crise mundial. O que fez o Brasil conseguir passar muito bem por esse momento tão delicado da economia do país e do mundo? Eu acho que é uma combinação de fatores. Uma delas é o que nós já falamos, que é justamente a questão do aumento do salário mínimo. Certo. A outra questão é porque o movimento sindical já vinha pressionando também o setor patronal nas negociações coletivas por reajustes de salário e por aumentos reais. Então tem essa parte da renda. O governo atuou muito rapidamente também. Né? Então a questão da isenção, a questão do crédito, certo, fez toda a diferença. Então a isenção, o crédito. Por quê? Porque o que a gente vem dizendo, o que segurou o Brasil foi justamente a constituição de um mercado interno que continuasse a consumir, portanto, continuasse a demandar a produção. Ou seja, mesmo que lá fora você reduzisse a demanda, você tivesse a crise internamente, nosso mercado continuou fervilhando. Exatamente. Então, acho que essas ações, ou seja, uma ação combinada de pressão do movimento sindical em relação à renda e uma ação por parte do governo que foi muito rápida, acho que tudo isso fez com que o Brasil, claro, nós tivemos crise, mas nós somos um dos primeiros países a sair da crise. Portanto, nós estamos num momento positivo do ponto de vista do mercado de trabalho. A previsão de crescimento do PIB é de 5% a 6%. Muito otimista. Muito otimista, ou seja, tudo um cenário favorável e perfeito para a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Que é o mais importante. É o mais importante. Muito se criticou, né, os pacotes econômicos que o governo elaborou, mas aí está o resultado, né? Você que vive aqui em São Paulo, no Brasil, sabe o que eu estou dizendo. A redução da jornada de trabalho para 40 horas, doutora, é considerado um grande avanço. Quais os benefícios dessa mudança diretamente para o trabalhador, na sua visão? São muitas. Vamos algumas. Bom, perfeito. Acho que a primeira, a gente tem falado justamente na questão da qualidade do emprego. Então, tem que gerar emprego, evidente. Evidente que o movimento sindical defende a quantidade de emprego, sem dúvida nenhuma. Mas, para além da quantidade, a gente defende também a qualidade do emprego.
tem vários fatores que significam qualidade do emprego. É olhar para a saúde, olhar para a questão da remuneração, olhar para a questão do tipo de contrato, para a intensidade do trabalho, são vários elementos. Então, a redução da jornada de trabalho, ela contribui para a qualidade do emprego. Para a qualidade do emprego daqueles que já estão empregados e para aqueles que estão desempregados e que, com a redução da jornada de trabalho, podem vir a se empregar. Perfeito. Porque a redução de 44 para 40 horas semanais tem um potencial, o Diese, a gente fez uns cálculos, e tem o potencial para gerar mais de 2,5 milhões postos de trabalho só com a redução da jornada de trabalho. Claro que para isso precisa estar vinculado a uma negociação que inclua a questão da limitação da hora extra, porque não pode acontecer como em 88. Você teve uma redução da jornada e rapidamente o setor patronal aumentou muito a hora extra. Então, o trabalhador tem que ter claro que quando ele está fazendo uma hora extra, tem um emprego que não está sendo gerado. Doutora, um outro ponto que se discute muito com relação a essa redução da jornada é o seguinte: é sintomático dizer que a redução da jornada de trabalho automaticamente estende o tempo livre do trabalhador. Como defender, como entender essa análise desse processo, doutora? Isso eu trabalhei muito na minha tese de doutorado, no meu livro, que é essa relação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Porque a gente acha que o tempo de trabalho é só a jornada de trabalho, mas não é. Porque, por exemplo, quando o trabalhador sai de casa para pegar o transporte e ele fica 1 hora no trânsito, você não pode chamar isso de tempo livre. Isso você pode até não chamar de tempo de trabalho, mas é o que a gente chama de um tempo dedicado ao trabalho. Quando o trabalhador sai do seu emprego e vai fazer um curso de qualificação e ficou 1 ou 2 horas todo dia à noite fazendo um curso de qualificação, você não pode dizer que esse é um tempo livre. Esse ainda é um tempo dedicado ao trabalho. Isso, dedicado, associado ao trabalho. Então, por isso que quando a gente pensa o tempo que o trabalhador realmente dedica ao trabalho, a gente vê que ele é muito longo. Se a gente entrar no caso das mulheres, isso aumenta mais ainda, porque infelizmente a gente tem uma distribuição muito desigual do tempo dentro de casa. O tempo dedicado aos afazeres domésticos, ao cuidado com os filhos. Então, a mulher ainda tem esse tempo de trabalho a mais. Então, a gente teria que lutar para reduzir a jornada, né, para que os trabalhadores pudessem fazer a sua qualificação, usar esse tempo para a sua qualificação, mas também pudessem dedicar mais tempo à família, mais tempo para o lazer, que isso seria super importante. Sem dúvida, sem dúvida. Faz parte. É necessário, né? A minha convidada de hoje é a doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso, técnica do Diese e também socióloga. O tema é a redução da jornada de trabalho. Acesse o nosso e-mail e participe do nosso programa visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.